Eu estou conversando hoje com o professor Humberto Felipe, ele é economista da USP, está conversando conosco a respeito da situação econômica, né? Vamos falar já sobre uma pendência que deixamos da primeira fase, do que representa sair, em parte, da OMC e o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE, que é também uma organização, né, de desenvolvimento econômico. Mas eu queria também falar sobre a situação de Israel, sabe, professor? Eu estive lá, fui na colina de Golã, fui nessa fronteira da Síria, né, nessa faixa que foi conquistada numa guerra. E, por ter sido conquistada numa guerra, até hoje tem um reconhecimento difícil pelo mundo, até por força da ONU. Mas o Trump foi lá e falou, não, isso aqui eu reconheço a soberania. E o Brasil, aliado a Israel, pode conquistar aí o reverso do seu relacionamento com os árabes, que compram o nosso frango, compram nossos carros, compram até nossa água, de repente. É complicado isso também, polêmico, né? Com certeza, né? Isso aí é uma questão muito mais ligada à religião, né? Eu vou chamar de ideológico, não é bem ideológico, mas, como eu falei antes, o Itamaraty tem uma experiência muito grande e sempre foi muito competente nas relações exteriores. E o Itamaraty tem sinalizado, e o presidente, pelo menos parece que tem percebido isso, que não dá para fazer a política na maneira como ele estava, a política de relações exteriores da maneira como ele estava querendo fazer. Por quê? Porque isso é um jogo muito complicado de xadrez. Você mexe numa peça, acaba afetando todas as outras. A questão é tão delicada porque, veja bem, o que há de mais importante para aquele povo ali? Água. Qual é a água? Rio Jordão. O Rio Jordão tem suas nascentes aonde? Nas cordilheiras de Golã, Dan, Banias e Tasbani. E a Guerra dos 6 Dias foi decorrência de quê? A Síria estava ameaçando envenenar a água dessas nascentes. Israel foi lá, tomou. Então foi uma tomada estratégica, né? Agora está aí essa guerra toda, essa confusão, e o Brasil no meio disso, porque o Bolsonaro viu em Israel um grande parceiro. Sim, com certeza. E é um parceiro, como os países árabes são parceiros, grandes parceiros comerciais, como os outros países são parceiros. Então, o que é preciso ter uma distância entre ser parceiro e fazer um alinhamento sem levar em conta os outros parceiros. Ser equidistante. Isso. Como aconteceu com a ida aos Estados Unidos. Quer dizer, ele foi aos Estados Unidos, mas já sinalizou a ida também à China, que ele deve ir agora. Uhum. Porque ele não dá para se aliar só com um, né? Porque senão nós perdemos economicamente. E na China estão praticamente todas as indústrias dos Estados Unidos, que bobearam e deixaram ir para lá. Agora, o Trump quer trazer de volta, mas está difícil. Mas o Trump é uma figura que não tem nenhuma percepção econômica, na minha visão. Ele acha que resolve tudo. Está tudo bonito. Estava tudo certo com a Coreia do Norte e os caras continuam botando lá a base nuclear. Agora, ele é tinhoso, né? Ele sabe bem o que ele está fazendo. Ele não é... Agora, para desagradar os parceiros árabes, eu acho fácil e reconquistá-los. Então, aliás, reconquistar qualquer parceiro é difícil, né? A gente sempre fala naquela questão do vaso quebrado, né? É bom não quebrar o vaso, porque sempre aparecem as trincas, né? É verdade. Mas mesma coisa quem usa roupa cerzida, né? Fica perfeita, mas quem sabe onde está o rasgo continua enxergando ele ali. Enxerga, né? Mas o Itamaraty está trabalhando, pelo menos é as informações que tem, né? O Itamaraty está trabalhando nessas políticas e até reduzindo um pouco o ímpeto do presidente, a gente espera que isso aconteça, né? Professor, estamos aí com uma nova ordem sul-americana. O presidente Bolsonaro foi um dos que bateram forte aí no que era um mercado que foi estabelecido pelo Lula e agora defende até com sucesso a criação do ProSul como novo fórum sul-americano.
Em que isso pode afetar a economia, afetar a nossa economia, principalmente? Isso aí é muito mais, no meu entendimento, está muito mais político e ideológico, né? É até interessante como as pessoas usam a palavra ideologia, cada um a seu favor. Então, eles falam que que não é ideológico, mas é ideológico, porque é da ideologia capitalista e é um bloco que está querendo tirar, né, fora os países que têm ideologia não capitalista. Principalmente a Venezuela. Principalmente a Venezuela. Mas Que, aliás, eu também não entendo por que a Venezuela integrou o Mercosul. Porque está lá no alto, ela estava mais perto do NAFTA do que do Mercosul. Então, mas isso são todos interesses aí entre o ideológico. Seja agora com o interesse ideológico, né, da direita, ou seja com o interesse ideológico da esquerda. Mas é sempre interesse ideológico. E esses interesses ideológicos acabam afetando a economia. Esse Unasul já estava Fracassado. já foi fracassado, e o Prosul eu acho que é mais um aceno para demonstrar para a sociedade sul-americana de que um grupo de países está mudando o seu direcionamento ideológico. Não acredito que seja mais do que isso, até porque não tem grandes pretensões nesse Prosul. Professor, a gente está vendo aí a cada instante movimentar tudo em decorrência dos acontecimentos aí. O Ibovespa chegou a bater 100 pontos, uma atitude inédita. Depois caiu, depois subiu, aí alega-se que a cada instante isso decorre da variação da reforma da Previdência Social. Tem a ver uma coisa com a outra, finalmente? O que a reforma da Previdência influencia o mercado de forma tão decisiva? Então, ela influencia porque é a expectativa que o mercado tem do que vai acontecer com a economia. Se há uma percepção de que a reforma da Previdência ela vai passar mais rapidamente, os investidores se sentem mais seguros. Se a coisa começa a enrolar, eles se sentem menos seguros. Mas nós precisamos lembrar que esses 100 pontos já era esperado. O Brasil estava numa recessão histórica e agora começa com possibilidades, perspectiva de melhoria. E o interessante é que capitalizam tudo, né? Inclusive a questão da empregabilidade. Sim. O nível de emprego melhorou em fevereiro, pessoal, não, fomos nós. E não é. Todo mês de fevereiro acontece isso, é um fenômeno normal, natural. Inclusive tem alguns analistas, por exemplo, em fevereiro, que fizeram a seguinte análise. A fevereiro esse ano foi melhor porque nesse período é um período que tem, aí arrumaram algumas variáveis. Só que todo fevereiro tem. Professor, estamos chegando ao final. Eu queria a sua avaliação, então. Esses 3 meses prenunciam uma governabilidade melhor ou realmente o pessoal vai continuar no Twitter e estabelecendo macaco na cristaleira, é o que se pode dizer? Eu acho que tem que ter um amadurecimento e, no caso do presidente, pelo menos parece, que ele tem essa capacidade de perceber os erros e de corrigir. Espero que isso aconteça, mas precisa ter um amadurecimento. No aspecto econômico, a equipe econômica é muito boa. Então, se houver esse amadurecimento, houver um pouco uma união maior em torno de um projeto de desenvolvimento e os filhos pararem de dar pancada na sociedade ou nos opositores, as coisas podem melhorar. Porque os filhos têm atrapalhado muito o processo de discussão. O pessoal que ficou deslumbrado com a ascensão rápida. Com certeza. Vamos ver, vamos torcer para melhorar, né? Porque ninguém aguenta mais que piore.